Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 15º Congresso Saberes da Docência. Hoje temos o prazer de receber Renato Moraes, professor, analista corporal de abordagem reikiana e bioenergética, especialista em psicologia corporal. Há mais de 20 anos integra a sala de aula com processos terapêuticos e de mudança comportamental. Dedica-se ao desenvolvimento humano por meio de práticas de autorregulação emocional e consciência corporal. Também atua como consultor e facilitador de imersões para empreendedores, equipes e lideranças. É criador de um programa de regulação emocional e ansiedade, além de uma rotina bioenergética. Hoje ele nos dá o prazer de apresentar a palestra Desafios da Docência em Busca de um Novo Equilíbrio. Esse é um tema extremamente importante e muito atual, né? Especialmente no momento em que pensar o cuidado emocional, no equilíbrio e na saúde de quem educa se torna cada vez mais necessário. Seja bem-vindo, professor Renato. Ótimo, Lucinéia. Obrigado. Eu preciso colocar a apresentação aqui, ó. Maravilha! Boa noite! Obrigado, Lucinéia. Quero agradecer a ti, aproveitar e já fazer meu agradecimento aqui à Kátia, ao Júlio e à Giane pelas boas-vindas, pelo acolhimento. E começar perguntando para todos que estão aqui, fazendo uma pergunta já. Desde quando, qual foi a última vez que você que dá aula chegou depois do quarto, quinto período, sentou junto aos professores, na sala dos professores, e sentiu assim, ó, hoje eu respirei bem o dia inteiro. Qual foi a última vez? Por quê que eu pergunto isto? Porque se isto não está acontecendo, é porque algo está começando a ficar perdido dentro de cada um de nós. E este algo perdido é que nós vamos abordar hoje. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e contem comigo, eu me sinto aqui como um par. Eu que tenho 20 anos de sala com desenvolvimento com pessoas, quando eu chego num momento desses aqui, eu me sinto assim, ó, muitos de vocês, se não todos, poderiam estar aqui fazendo a abertura deste congresso. Por acaso sou eu, então eu me coloco aqui como colega, querendo construir junto, e para isso eu vou trazer o meu olhar. E para convidar vocês para trazer o meu olhar, eu quero trazer que nós vamos buscar uma chave agora, porque quando nós falamos em desafios da docência, nós falamos em desafios que nós vivemos atualmente. E esses desafios atualmente mexem com o nosso comportamento. E quando nós falamos de comportamento, nós falamos em uma chave que abre por dentro, não por fora. Se nós estamos procurando um novo equilíbrio, logo podemos pensar que estamos em desequilíbrio. Mas antes eu quero dizer para vocês da onde que eu falo, né? E qual é a minha experiência com sala, da onde que eu venho. Não passou aqui o meu slide, passou, não passou, passou. Passou, maravilha. Da onde que eu venho? Esse slide está um pouco escuro, é proposital, não precisa estar vendo ali tudo, mas nos últimos 20 anos eu tenho me dedicado a dar aulas, a treinamentos de desenvolvimento e corporativos, a facilitação, a coordenação de grupos, palestras, grupos abertos e fechados. E por que eu trago isto? Porque cada área destas, a aula, é uma metodologia. O treinamento e desenvolvimento é outra metodologia. A facilitação é outra metodologia. A coordenação é outra metodologia. E eu, por algumas questões pessoais e da vida, acabei entrando nestas metodologias e aprendendo a navegar em cada uma delas. E eu trago isto hoje porque nós vivemos num mundo onde conhecer bem a metodologia que se está dentro de uma sala é super importante.
Aliás, mais que importante, ela é um alicerce para o professor, para a professora poder estar enraizado dentro de sala e sabendo aonde transita dentro de um mundo que está incerto e que nós já vamos começar a ver sobre este mundo. Então, dentro deste mundo, hoje em dia, da docência, nós podemos olhar para um ambiente de incertezas. Não é à toa que eu trago esta professora amarrada ali na frente, muitas vezes se sentindo sem ação, sem saber o que vai fazer. E como é que se transita nesse espaço se não sabe como transitar ainda? E eu tenho certeza que muitos de vocês que me escutam transitam bem. Eu tenho certeza que muitos estão com excelentes resultados e podem servir de benchmarking, de modelo, para que nós possamos visitar e aprender com o que vocês fazem dentro de sala. Mas aqui vamos olhar juntos para um mundo que está em desequilíbrio, tanto dentro de sala quanto fora de sala. Agora, se eu vivo um ambiente de incertezas e o meu corpo ele passa a responder esse ambiente de incerteza. Então, qual é a resposta que o meu corpo dá? Ele vai se colocar como irritação. Eu chego em aula, né? Meus alunos estão ali, e aí eu chego em aula, e quando eu vejo, eu estou irritado. Por que que eu me irritei? O que que aconteceu? E aí eu saio de aula, alguma coisa não dá certo, eu me sinto frustrado e culpado. Por que que eu me senti frustrado e culpado? E esse desconforto vai tomando conta de nós dia após dia. E nós acabamos, em um certo momento, tendendo a adoecer, a somatizar algumas questões do nosso corpo. Mas por que que nós vamos somatizar se nós estamos fazendo o que amamos? Porque o professor ama o que faz, né? É tão bonita a nossa entrega, a nossa dedicação. E se nós fazemos com tanto amor, por que que nós acabamos, às vezes, adoecendo dentro de sala? Então, algo precisa acontecer para que nós possamos, para que nós possamos ter mais bem-estar e saúde dentro dessa sala, né? Então, esse desconforto vai nos trazendo uma consciência onde é que efetivamente aconteceu algo que o meu corpo reagiu. E se eu tenho essa consciência, eu começo a escolher, né, a me relacionar com esse desconforto. Porque se eu fujo do meu desconforto, eu vou ficando preso e refém desta situação e desta emoção que surgiu ali. Então pensa, entrou em sala, teve um conflito, e esse conflito gerou uma irritação, e eu saio com essa irritação sem saber o que aconteceu, eu levo para dentro de casa. Pronto, né? Eu levei todo aquele clima que estava na sala para dentro do meu corpo, e do meu corpo eu levei para casa. Como que eu posso fazer agora, então, para transitar nos ambientes de conflito e de incertezas, tendo um lugar para voltar para o meu centro? E é por aí que nós vamos. Porque o conflito ele vai existir. Mas como que eu faço para entrar no conflito, sair do conflito com menos gasto de energia, com mais saúde e podendo estar com bem-estar interno? Então eu coloquei esta frigideira aqui para simbolizar de que eu preciso saber aonde que eu me queimo. Sabe a criança que toca no queimado, ou nós mesmos tocamos no queimado, no que é quente, tiramos a mão? Se nós conseguimos identificar aonde que nós estamos tocando e nos queimando internamente, nós conseguimos manejar essa situação. Em primeiro lugar, eu tiro a mão, dou um passo atrás, respiro, e aí eu vou começar a manejar essa situação. Quando eu não percebo, eu não estou consciente desta situação e dessa emocionalidade, eu começo a me queimar. E aí o conflito começa a pegar e nós vamos ver aonde que ele pega a partir de agora. E isto me lembra Nasruddin. Nasruddin foi um senhor que viveu na época Sufi e que ele perdeu a sua chave em algum lugar próximo à sua casa ali. E ele estava já de noite procurando a chave. E passaram amigos e disseram: Nasruddin, o que que tu fazes aí, olhando para baixo de noite? Ele: estou procurando a minha chave de casa que eu perdi. Vou te ajudar também. E começaram a procurar a tal da chave para o Nasruddin. Quando vê, tinham vários amigos, várias pessoas que passavam por aqui, começaram a olhar e pegar a chave junto com o Nasruddin.
Até que um amigo perguntou para ele: Mas Nasruddin, aonde que tu perdeu essa chave? Ah, eu perdi lá na frente da minha casa, do outro lado da rua. Mas e por que que nós estamos procurando esta chave aqui então? Nós estamos procurando aqui porque aqui tem luz, disse Nasruddin, mas a chave está lá. Então, para que nós não façamos que nem o Nasruddin, que foi procurar a sua chave, a sua solução para o seu problema, aonde tem luz, que é o caminho mais fácil, o caminho conhecido, aquele que o nosso corpo já vai automático, aquele que é comum ir, porque quando nós queremos uma solução que envolve uma adaptação e uma mudança comportamental, é uma chave que abre por dentro. E a chave do Nasruddin estava lá do outro lado, no escuro. E o escuro representa aquilo que tem dentro de nós, o que que nós precisamos evoluir junto com o mundo que está mudando a todo momento. Então, a partir daí, nós vamos olhar para o quadro, o que que aconteceu de lá para cá e como que está o ambiente hoje. Então, nós temos aqui uma orquestra sinfônica, aonde a grade curricular está ali, com seus acertos e os suas questões a serem melhoradas, ainda tem uma fricção, mas ela está ali. O docente está regendo esta orquestra. Atrás temos uma plateia. Esta plateia, nós temos ali os pais, os gestores, a sociedade, todos eles cobrando resultados. E no momento que tem essa cobrança de resultados de lá, a grade curricular na frente e um ambiente de certeza. Se vocês olharem o chão, ele está rachado, com rachaduras, e o docente já está um pouco no ar. Por que que ele está um pouco no ar? Porque ele está, as raízes dele foram meio que suspensas. Então ele ficou sem as raízes. E os alunos, que são os músicos, estão demonstrando ali sinais naqueles pontos vermelhos de ansiedade, de tensões. E se vocês olharem para o corpo do docente, está que é pura tensão. Agora vejam bem, qual é a possibilidade desta orquestra ter um som harmonioso? É muito baixo. Por que que é muito baixo? Porque alguns fatores aconteceram nos últimos anos. E são esses fatores que nós vamos olhar. Porque até então, nós temos professores como verdadeiros heróis tentando salvar essa orquestra, mas impotentes na sua situação, visto que tem uma mudança que emergiu de fora para dentro e agora está dentro do dia a dia do professor. Então, se nós formos evoluindo, eu perguntaria: aonde que tu estás enraizado? É na fé? Que bom, mas não basta neste momento. É no conhecimento, na metodologia? Que bom, importante, imprescindível, mas não basta neste momento. É na estrutura? Não basta neste momento. É no coração bom, no pensamento positivo? No acreditar que vai dar certo, porque já deu um dia, não basta neste momento. Tudo isto é importante. Mas o que que nós precisamos dentro de sala hoje? O que que está faltando na nossa realidade para que nós consigamos efetivamente estar bem dentro de sala? Está faltando algo que o Nasruddin estava negligenciando lá quando ele procurou a chave, que é buscar dentro de nós uma regulação emocional, mental e física. Quando eu falo em regulação do sistema nervoso, eu estou me referindo em harmonizar aquilo que está acontecendo fora do mundo com dentro. Porque hoje nós entramos num problema que se tornou. Eu trouxe ele em 3 níveis aqui, para podermos olhar ele. Num primeiro momento estrutural, onde nós temos um ambiente volátil, incerto, um ambiente ambíguo, um ambiente onde os recursos são ineficazes muitas vezes e o reconhecimento parou de existir, ou não é tanto quanto gostaríamos. E quando esse ambiente incerto ele entra na nossa sala, nós passamos a responder com o nosso corpo. E o nosso corpo, gente, ele responde antes da nossa mente. Então, quando o corpo responde antes, eu te perguntaria:
Que respostas o teu corpo está dando? É uma tensão? É uma dor de cabeça? É uma irritação? Ou é um bem-estar? Pode ser. Se tu está lidando bem com a situação, pode ser um bem-estar. E um terceiro nível ainda de uma camada existencial, quem és tu neste mundo aonde nós fomos invadidos e o nosso corpo passa a responder antes mesmo de nós nos darmos conta? E aí, algumas pessoas estão se sentindo impotentes dentro dessa situação, isoladas dentro dessa situação e sentindo inclusive uma fragmentação corporal, uma desconexão corporal. E aí nós vamos ver os resultados disso tudo agora. Então, eu gostaria de perguntar: quem és tu neste ambiente? E para que nós possamos entender aonde que nós estamos efetivamente, nós precisamos olhar o que aconteceu até hoje. E eu vou passar bem rápido por aqui. Mas eu tenho 54 anos. Eu recebi uma educação rígida, com hierarquia, com disciplina, onde a nossa voz era muito silenciada. Nós tínhamos uma independência que era assim, vai, mas não vai, sabe? Então, os professores que têm de 46 a 61 anos estão dentro dessa mesma criação que eu. Depois, nós tivemos uma criação que foi de uma educação permissiva, né? Porque as pessoas que receberam uma educação muito rígida no passado tiveram filhos e disseram assim: agora eu não vou fazer com meus filhos o que fizeram comigo, eu vou soltar um pouco essa corda. E aí soltar, e veio uma liberdade sem estrutura, e veio um limite que era difuso, né? Então, ficou meio que perdido, assim, esses limites ficaram perdidos. Bom, pessoas, professores que têm de 30 a 45 anos receberam essa educação. E aí entramos na geração Z atual e na geração Alfa, que foi a última. Muito bem, vamos falar mais nelas. O que é importante de lá para cá? Antigamente, nós éramos criados na rua, hoje em dia somos com telefone. Antigamente, a criança chegava na aula, sentava e prestava atenção no professor, sua maior figura de autoridade. Hoje em dia, ela chega na aula e a cabecinha da criança ou do jovem, porque nós estamos falando de jovens até 17 anos, que estão vivendo dentro desse momento, a cabeça está pensando no último vídeo que ele assistiu. E o cérebro está maquinando aquilo, queira ele, queira não. Então a atenção dele já não está mais aqui, neste momento, enraizado. Se antes nós buscávamos pertencimento através das nossas relações olho no olho, a partir de agora, o pertencimento passou a se dar por métricas. É quantos cliques, quantos compartilhamentos, quantos comentários. É a métrica que posiciona quem teve ou não o seu reconhecimento. Então, a criança não é a mesma, o jovem não é o mesmo. E o professor que fazia como fazia, hoje, se fizer igual, não funciona mais. E o professor talvez seja o mesmo. Então, temos posto aqui que desde 2010, isto mudou tudo. E por que 2010? Porque em 2010 foi quando as redes se abriram. Veio o Orkut, veio o Instagram, veio o Facebook, veio o iPhone, veio os smartphones. E quando em 2010 entra essa estrutura das redes, nós temos, desde a infância dos jovens que nasceram ali, junto com isso, um aumento de separações, de ausência dos pais com as crianças, seja porque trabalham, seja por outros compromissos. E essas crianças foram as primeiras na humanidade a passarem a sua puberdade dentro do ambiente de redes. E o período da puberdade é importante por quê? Porque é um período que a criança, o adolescente se questiona muito e que ele busca muita validação. E se antes nós tínhamos uma validação lá na geração X, lembra? Uma validação que
Nós olhávamos numa sala de aula com 30 alunos. Ah, tem aquele coleguinha lá que é o mais legal da sala, todo mundo gosta dele. Aquela menina lá é a mais bonita da sala, ela é mais legal, todo mundo gosta dela. Tá, mas são duas, três, quatro, tinha 30 pessoas para nós nos compararmos. Hoje em dia tem 5 bilhões de crianças e de adolescentes, de pessoas para nós nos compararmos. Então, num ambiente de redes, as crianças, os adolescentes passando pela puberdade pela primeira vez, num ambiente de comparação, sem alicerce, sem estrutura, com ausência parenteral, com smartphone desde a infância, e claro que ativou o sistema nervoso dessas crianças. E se nós olharmos para um pesquisador chamado Jonathan Haidt, eu estou com o livro dele aqui, que é A Geração Ansiosa, ele traz o quê? Que as crianças passaram por uma experiência, né? Por uma experiência como se fossem assim, ó, vão ser criados em Marte, não sabe se o que vai dar. E agora a geração alfa ainda está em formação, mas com uma neuroplasticidade acelerada, com uma identidade de informação acelerada, com uma educação algorítmica, e aí nós estamos tendo os problemas que nós estamos tendo no mundo. Taxas de suicídio aumentando vertiginosamente, depressão aumentando vertiginosamente, automutilação aumentando vertiginosamente. Então, a autoridade mudou, as emoções mudaram, a velocidade mudou, as respostas mudaram, as reações mudaram, as doenças mudaram, evoluíram muito, apareceram muito mais. O mapa mudou, nem precisamos falar em estatísticas, porque está posto, temos uma pandemia de ansiedade e depressão. E não era para existir, porque quando nós tiramos uma criança, um jovem, um adulto de um ambiente destes e levamos para a natureza, automaticamente os sintomas cessam. Então, quando a criança, um adulto, cessa agora, e a criança que foi constituída assim? Então, fala-se muito, né, nesta infância hiperconectada, causando transtornos mentais, sabe-se lá se vão poder recuperar. Então, nós temos um ambiente bem grave acontecendo em nível mundial aqui. E aí, este pesquisador, que eu estou mostrando para vocês, ele listou 4 prejuízos que as crianças passam dentro desse ambiente. Então, quais são esses prejuízos? Primeiro, o sono, porque a criança leva o celular para a cama e o cérebro dorme maquinando, já não descansa. Depois, tem a redução da atividade física, que antigamente brincava na rua, jogava bola, bolita, carrinho de rolimã, andava a cavalo, e agora é no celular. Parou a atividade física, né? Depois, ambientes super protegidos para não machucar a criança, para super proteger a criança. E no momento que não super protege, temos graves consequências que eu já vou mostrar para vocês. E não consegue mais entrar no tédio e na solidão. Precisa de um estímulo rápido, porque é uma dopamina artificial que está correndo no cérebro. Muito bem, temos aqui, desde 2010, então, estes jovens no maior experimento não controlado da história com crianças. Como eu disse anteriormente, é como se tivessem dito: vocês vão crescer em Marte. E nós não sabemos o que vai acontecer, né? Então vamos avançar. Olha aqui, ó, dentro desta questão da perda da possibilidade do jovem entrar no risco, se nós olharmos lá no passado, na década de 70, 80, 90 até, nós tínhamos aquele gira-gira dos parques, e aquilo ali a criança entrava, caía, se machucava, mas dava tudo certo, né? Olha aquela foto ali embaixo, ó. Esta aqui, até hoje, eu acho um perigo bárbaro, mas ela está no livro do Heidich e eu trouxe para ser fidedigno ao autor aqui. Então, olha os riscos que as crianças corriam e através desses riscos elas se desenvolviam. Hoje em dia, nestas fotos circuladas por vermelho aí, nós temos os parques atuais e este parquinho, a criança praticamente não tem risco nenhum. Ou está no celular ou está nesse parquinho. E aí eu trouxe essa charge aqui, ó, porque resume muito bem o que nós
estamos vivendo. Deixa eu só tirar minha foto daqui, ó. Criamos um ambiente seguro e livre de julgamento, que garantirá que seu filho esteja despreparado para a vida real. Vou ler de novo. Criamos um ambiente seguro e livre de julgamento, que garantirá que seu filho esteja despreparado para a vida real. E aí nós vemos tantos jovens frágeis sem conseguir entrar em contato com a frustração. E que paralisam diante de uma situação, diante da menor contrariedade, ou paralisam, ou entram numa irritação, ou tem uma explosão emocional. Entre o estímulo e a resposta, estes jovens estão com as placas quase coladas, assim, ó. É muita reação, muita reatividade aqui. Não tem mais uma margem de emocionalidade para poder navegar. Então, eu estou formando um quadro aqui da situação que os professores estão encontrando dentro de sala. E é a partir de saber o ponto que eu tenho de alteração comportamental que eu posso fazer uma ação em cima. Porque vejam bem, se nós estamos falando em nos adaptarmos, em evoluirmos, em mudança comportamental, eu só posso mudar um comportamento que eu sei que ele existe. Então, eu preciso tomar consciência do que existe para que eu possa efetivamente, dentro da minha escola, reunir os professores e dizer, olha, aqui dentro desta realidade, os nossos alunos são assim, 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 assim. O que nós vamos fazer com isso? Então, vamos avançar um pouco para nós vermos como que esse sistema funciona agora, né? Como que ele funciona? Se o jovem está numa zona segura, lembra lá que o jovem foi retirado do perigo? Se ele foi retirado do perigo e ele está no sistema super protetor, ele não sai mais da sua zona de conforto. Ele não vai mais explorar o mundo. O mundo dele está na tela hoje em dia. Se está na tela, ele porque quando ele sai e ele vai explorar, ele vai ter medo, ele vai ter uma ansiedade ali, né? É normal que tenha. Só que é ali, exatamente ali, que o aprendizado acontece. É no perigo, é quando ele está brincando com o coleguinha e o coleguinha não escolhe ele para jogar junto. É ali que ele lida com a frustração. É quando ele está brincando com o coleguinha e discute, ou o coleguinha dá um empurrão nele. É ali que ele aprende a se defender. Quando ele está precisando e ajudar um coleguinha que caiu e ele diz para os outros coleguinhas, vamos lá junto. É ali que as novas habilidades de colaboração acontecem. Então, essa relação, esse relacionamento que se dá no medo e na ansiedade é que leva os jovens a desenvolverem novas habilidades. Então, só que neste ambiente super protegido, ele não vai para esse ambiente. Então, quando ele entra no medo, na ansiedade, se ele passa por uma situação de perigo, ele olha para o lado e ele vê, opa, tem um adulto aqui. E esse adulto, se ele está tranquilo, ele me passa segurança. E se ele me passa segurança, que é essa pessoa mais velha, mais sábia, que dá segurança, que na sala de aula é o professor, que em casa são os pais ou os cuidadores, são essas pessoas que dizem, vai para o mundo. Sabe o pai que atira o filho para cima e segura de volta? Vai para o mundo. Então, é super importante que esta pessoa esteja sabendo de que os jovens atuais precisam correr riscos, e eu já vou chegar lá. E é um risco controlado e sem o olhar dos pais, sem o olhar deste cuidador. As crianças precisam estar livres para entrarem no risco sozinhas. Por isso que esse risco é controlado. O professor ele vai olhar o risco de longe, os pais vão olhar o risco de longe, mas a criança precisa ir para o risco, né? Então, aqui eu coloquei como exemplo deste risco o gira-gira, que era no passado, né, a brincadeira da praça. E aí, aquela nossa orquestra, agora, ela se alterou um pouco. O que mudou na nossa orquestra? Na nossa orquestra?
Mudou que agora estes jovens estão super, hiper conectados. Então vejam, como que eles vão ouvir o maestro? Eles já não ouvem mais o maestro. Como que eles vão fazer as tarefas em casa se eles chegam pensando no último vídeo que eles assistiram no caminho? Eles já não escutam mais aquilo que são as atividades dele. E vejam, o maestro está enraizado. Ele tem o seu conhecimento, ele tem o seu passado, mas alguma coisa não está dando certo ainda. Então, por que que não está dando certo? E agora nós vamos entrar um pouco no porquê. Vejam assim, ó. No passado, e não só no passado, isto é da nossa natureza, nós olhamos para uma pessoa que tem sucesso e admiramos esta pessoa. E no momento que nós admiramos, nós passamos a seguir. Então, no passado, os filhos homens seguiam os hábitos dos pais, né? Muitas vezes os pais não tinham educação escolar, mas a sua ação e a sua prática diária era exemplo para os filhos. E assim como as mães, os avós, eram exemplos de sucesso e de admiração. E quando eu digo sucesso para uma criança, aquele adulto que está ali cuidando dela é a pessoa de mais sucesso na vida dela. E ela segue. E também quando ela vê várias pessoas fazendo alguma coisa. Então, nós estamos falando agora de dois, porque quando se fala em aprendizagem, nós poderíamos trazer diversas teorias para olhar o porquê que nós seguimos, porquê que nós fazemos o que fazemos. Eu escolhi para trazer aqui o viés do prestígio e o viés de conformidade. Então, o que que aconteceu com esses dois pontos onde os jovens aprendiam e seguiam? Hoje em dia, estes dois vieses foram sequestrados pelo algoritmo. Então vejam bem, o modelo de sucesso hoje em dia não é mais dentro de casa. O modelo de sucesso está naquele influenciador que conquistou muitos seguidores e que sabe-se lá se ele anda com carro porque ele ganhou dinheiro ou porque ele locou um carro para fazer uma foto, mas ele está persuadindo os jovens. Nós tivemos nesta semana uma fatalidade de um jovem de 22 anos, halterofilista, que morreu pelo uso de anabolizantes. Agora vejam bem, este jovem, ele tinha não sei quantos mil ou quase mais que milhão de seguidores. Os jovens idolatravam este rapaz. E ele usava anabolizantes, era patrocinado por empresas, não pagava o que consumia, ele mesmo dizia. E por que que eu faço essa leitura? Porque hoje em dia as redes promoveram influenciadores. Então, não necessariamente o influenciador é aquela pessoa de sucesso real. Neste caso, este rapaz, quantos jovens ele influenciou negativamente? Negativamente. Quantos entraram no anabolizante por conta dele? Porque ele começou cedo. Quantos jovens entraram e depois de entrar não volta mais para o resto da vida? Então, nós temos hoje dentro de sala jovens que não admiram mais aquele professor como autoridade, né? Então, o jovem que fazia por pertencer lá atrás, hoje a aprovação dele é por clique, por views, por compartilhamento, por comentário. Então, vejam bem, houve um sequestro da aprendizagem, do prestígio, da conformidade, e o influenciador hoje está tendo mais voz do que a família, do que o professor, do que a comunidade. Os pais vão falar com os jovens por alguns minutos no café da manhã, quando almoçam juntos, o que é muito difícil, principalmente em cidades grandes hoje, mas no interior acontece no almoço e no final do dia. Então, os pais têm três momentos ali, principalmente quem
que os alunos, as crianças saem e vão estudar. Tem 3 momentos mais que eles vão conviver com os jovens assim. Mesmo que tenha mais. Nos outros horários, jovens que usam celulares estão sendo bombardeados por modelos de sucesso, de admiração e buscando pertencimento. Então, a fricção para entrar num grupo e sair de um grupo é muito rápida. Eles não vão querer mais batalhar no seu relacionamento para manter uma amizade. Então, eles dizem, não gosto mais. E aí eles dizem, não gosto para o professor, para o colega, para o pai, para a mãe. Porque o que eles gostam está idealizado, está na rede. E eles estão se comparando. Então, é uma luta bem difícil e os professores, que é o nosso ambiente aqui, acabam perdendo essa concorrência, né? Então temos aqui, ó, colapso da autoridade dos pais e dos professores, foco da atenção do aluno está desviada, não é mais ali no professor, porque ele chega na aula, por mais que a escola tire o celular, ele chegou pensando no outro vídeo. Então pensa assim, ó, vamos pegar um professor que foi lá e leu o livro só. O professor chegou, pegou um livro. Olá, meus alunos, tudo bem? Bom dia, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de... Agora Alex está com 21 anos, recuperou o controle... E começa a ler o livro. Este jovem vai fazer o quê? Ele vai dizer, eu prefiro estudar no YouTube. Porque no YouTube tem vários tutoriais desse mesmo assunto hoje em dia. Por quê? Eu vou começar já a questionar esse professor. E o ponto importante aqui é que ele não questiona só conscientemente. Como ele assistiu muitos vídeos, ele começa na cabeça dele a pensar já em várias situações e confrontar a verdade do que o professor está dizendo. Então, o jovem hoje, ele vai duvidar, ele vai confrontar e ele vai questionar. Independente se ele quer ou não, a cabecinha dele está ali, ó, né? Desse jeito assim. Eu tenho uma amiga que tem uma filha de 4 anos e ela trabalha, mãe solteira, e ela deixa a filha dela com a avó, a mãe dela, a avó da menininha. E ela me diz, eu não consigo tirar o telefone dela quando ela vai para a avó. Eu já sei que é problema, que tem que tirar, mas a avó dá o telefone. Então vejam bem, existem situações delicadas. A escola faz a sua parte, mas a família é difícil, não é fácil tirar o celular. Então, cada um vai precisar ver como que vai lidar com essa situação. Mas se deixar com o celular, é um dano na constituição cerebral que pode ser irreversível, ainda não se sabe, mas tudo indica que está se constituindo dessa forma. Então, os jovens hoje estão desvalorizando cada vez mais as autoridades que estão na sua frente, porque eles vão para o YouTube. E por isso que os professores de cursinho sempre foram muito consagrados, né? Porque eles dão um show. E aí, nesse show, eles pegam a atenção do aluno. Então, cada vez mais nós precisamos nos desenvolver para captar a atenção de quem está à nossa frente. Eu tinha um professor de biologia que ele ia falar no espermatozoide e ele fazia lá o professor Oliveira e ele dizia, e aí o espermatozoide vai, e vai, e vai, e ele atravessava a aula como se fosse espermatozoide. Aí tinha outro no cursinho que falava, a osmose é passiva, do menos para o mais, passando pela membrana, lá vai a água sempre atrás, chuá! É? Então, o professor vai precisar trazer um aspecto lúdico para a sua sala para poder captar a confiança desses alunos para que eles estejam juntos. Então, é um desafio a todo dia. Aí vocês vejam, sem ter para onde voltar para o seu equilíbrio interno, o professor entra em loucura nesse momento. Ele fica sem chão, porque ele vai sentir o quê? Rejeição, inadequação pedagógica, inclusive, isolamento profissional, porque estou vendo dar certo com outras pessoas, comigo não dá. O que que eu faço? Não sei mais o que eu faço. Então, mais uma vez, me reporto à chave do Nasrudin.
nós precisamos olhar para ver como que nós vamos conseguir regular o nosso sistema nervoso para que nós consigamos, através da estrutura que já está recomendada, eu já vou mostrar para vocês, também sobreviver nesse momento, né? Agora, nós temos aqui 4 dias de congresso e temos 4 dias para falar sobre como que nós podemos fazer para as nossas aulas serem mais saudáveis, para que nós possamos seguir e não adoecer nesse meio do caminho. Então, paralelamente com isto, existe uma outra causa agora que eu quero trazer. Porque muito se fala da infância e da geração ansiosa das crianças hiperconectadas. Mas eu quero trazer um olhar de que já existia algo também grave acontecendo silenciosamente há muitos anos, né? Então, se nós olharmos para 400 anos atrás, nós vamos ver René Descartes falando: penso, logo existo. E desde então, nós temos uma valorização imensa do pensamento, o que nos trouxe grandíssimos benefícios. Agora, ao mesmo tempo que nos trouxe benefício, nós fomos nos distanciando do corpo e o nosso corpo ficou abandonado. Mas vamos lá, calma aí. Passou de 1600 lá e foi para 1880 e o Rodin trouxe a estátua, a figura do pensador. E no momento que Rodin traz a figura do pensador, se nós olharmos com os olhos críticos, nós vamos ver que ele está debruçado, com o corpo aparentemente relaxado, mas em contração, não em expansão. E aí, mais uma vez, nós vemos uma potencialização do pensar e um abandono do corpo. E aí nós vamos para o século seguinte. E um artista italiano chamado René também Magritte, em 1937, ele tem várias artes. Eu trouxe uma das artes dele. Nos traz esta figura que se chama o terapeuta. E se vocês observarem, um homem com sua mochila, bengala, vestido, um manto e um chapéu. E no lugar do tronco, do tórax e do abdômen, uma gaiola que está aberta, com 2 pássaros, aparentemente 2 pombos, mas ambos, mesmo com a gaiola aberta, não saem dali. Ali estão, se sentindo seguros dentro da gaiola, ou no máximo na portinha da gaiola. E quando Magritte traz esta figura, ele simboliza aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós temos está dentro de nós, mas nós não conseguimos ver. E por isso ficamos enjaulados, encarcerados em nós mesmos. E aí eu dou mais um passo para agravar um pouco mais a situação, porque volto no meu ponto, nós conseguirmos mudar o comportamento que conhecemos. Então nós precisamos conhecer a realidade presente atualmente. E trago esta imagem que para mim ela é, aos meus olhos, ela é muito forte. Aonde na parte de cima, o que vocês veem? Na parte de baixo, o que vocês veem? Nós podemos ver que em cima um general estrategicamente em guerra e na parte de baixo um soldado com fome, com sede, talvez com machucado, querendo ir para casa, e o general intacto, dizendo vai além e executa, e o soldado vai para a batalha. E se nós olharmos com estes olhos, nós podemos ver que o general ocupa o lugar do nosso ego, da nossa mente, e o soldado ocupa o lugar do nosso corpo. E quando nós estamos já exaustos, cansados no ambiente, nós vamos mais um pouco. E aí nós começamos a ter sequelas, doenças, somatizações, e por isso nós precisamos reaprender a integrar o nosso corpo e a nossa mente.
Jonathan Hyde trouxe 4 reformas para as escolas, sem smartphone no ensino médio, sem redes sociais antes dos 16 anos, escolas livres de telefone, mais independência e risco. Aqui nós temos um exemplo do que as escolas estão fazendo no mundo, restaurando ambientes abandonados com quadras para as crianças poderem se sentar à sombra e se divertir, fazer esporte. O que a tua escola pode fazer neste sentido? E aqui nós vemos, agora dando um passo de como que nós podemos nos regular. Um médico austríaco chamado Wilhelm Reich fez uma experiência com uma ameba lá atrás, 1930. Ele espetou a ameba e a ameba se contraiu. E ele parou de espetar, a ameba se soltou. E ele fez isso várias vezes. E ele viu que conforme ele ia espetando, a ameba ia demorando mais para se soltar. Até que, num determinado momento, a ameba morreu. Então vejam os nossos jovens, quando eles recebem muitas críticas, eles vêm de um ambiente de muitas críticas e eles vão se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Muita comparação, eles vão se encolhendo, vendo o outro, o gramado do vizinho melhor, o coleguinha melhor, eles vão se encolhendo, se encolhendo. E se nós olharmos para a nossa saúde física e emocional, psicossocial, nós precisamos pulsar na vida. Pulsação é assim, ó, o bíceps contrai e expande, contrai e expande. Nossos pulmões contraem e expande, o coração pulsa, os nervos, o nosso sistema, artérias e veias pulsam para poder levar e trazer o sangue. As marés pulsam. Quando nós estamos em pulsação, nós estamos levando nutrientes e expelindo toxinas, nós estamos respirando, nós estamos com o organismo na melhor condição para ele ter vida. Se nós entramos só na contração, nós vamos para a depressão. Se nós entramos só na expansão, nós vamos para a ansiedade. Então, nós precisamos pulsar. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele precisa estar ativado para calma, para digestão. Mas as crianças estão neste momento no simpático, por isso a crise de ansiedade. E como que eu faço para desligar o simpático e ligar o parasimpático? E aí existem movimentos corporais e de respiração, mas antes é importante que nós, professores, entendamos desse processo. Aí vem a teoria polivagal e mapeia agora como é que isso acontece no nosso corpo, trazendo 3 nomes aparentemente difíceis, mas que são fáceis de entender, né? Que nós precisamos estar num estado ventral vagal, respirando com calma. Porque se nós temos medo, nós vamos para o simpático ativado. E se nós temos medo constantemente e entramos em contração, nós vamos para o vagal dorsal e nós vamos congelar e vamos dissociar do corpo. E quantas pessoas já estão dissociadas do seu corpo e tendo problemas de saúde? Milhares. Então, o que nós podemos fazer com os nossos jovens? Ambiente previsível, tom de voz controlado, anunciar a atividade que vai ter daqui a 5 minutos, face e postura não ameaçadora e incluir práticas de autorregulação na sua escola. E aí eu trago o que está acontecendo no mundo hoje. E vejam que o mundo acordou para isso. Nós temos pesquisas de corregulação na América, na Ásia, na Europa. Nós temos diálogos globais com movimentos de pais e comunidades e redes globais de famílias com crescimento exponencial de iniciativas, trazendo melhorias. Nós temos a própria teoria polivagal na educação em mais de 1.000 escolas acontecendo. Nós temos departamentos de Estado investindo em escolas, por exemplo, mais de 83% das escolas dos Estados Unidos já implementaram atividades de aprendizagem social e emocional. Então, de experiência somática, de validação, de aprender a lidar com a emocionalidade, as crianças estão acordando, o mundo acordou agora, porque precisa salvar essa geração. Então, o que desse contexto, e aí eu trago para vocês aqui, o que eu estou fazendo nesse sentido. Porque hoje eu posso olhar para trás e ver que nos últimos 15 anos eu investi em fazer
atividades e estudar profundamente como fazer esse processo acontecer. Se vocês olharem naqueles pontos luminosos onde tem as imagens das silhuetas, são pontos de energia que vão ficando paradas na ansiedade, na tristeza, no medo, na surpresa, no amor. Quer dizer, essa energia que vai ficando parada, nós precisamos voltar a movimentar esta energia. Então, cada imagem destas que vocês estão vendo são movimentos corporais a fim de movimentar a energia num processo técnico e científico de carregar o corpo de tensão até que ele possa expressar e fazer essa energia circular. Isso se ensina, isso se aprende e isso traz saúde para o nosso dia a dia. Então, já indo para o final, eu quero trazer para vocês o que seria um ideal agora, uma estrutura pedagógica revisitada, com um currículo revisitado, com uma presença corporal, sabendo se regular, e aí nós vamos ter uma aprendizagem com presença. E aí nós poderíamos dizer que é revolucionário na educação. E esta palavra revolucionária, quando tem o re, é porque já não foi uma evolução, já estamos atrasados. Então, a revolução precisa acontecer. E, nesse sentido, é trazer para dentro da educação a regulação do sistema nervoso. Juntos, nós precisamos nos regular. Juntos, nós precisamos dar esse passo. Porque encontrar o equilíbrio não é a ausência do caos que nós vivemos no mundo ou dentro da sala, mas é nós termos presença dentro deste caos. E aí o nosso olhar, a narrativa que nós fazemos da situação e o solilóquio, que é a conversa que eu tenho comigo mesmo, é que vai moldar a minha fisiologia. Então, que tipo de conversa eu estou tendo quando eu entro em sala? Que isto aqui está um inferno, que não vai dar certo, ou que eu agora estou preparado, estou centrado, sei me autorregular já, e eu vou, a partir da minha autorregulação, vou trazer uma experiência positiva para os meus alunos. Então, a nossa realidade interna vai impactar nos alunos também. E aí nós vamos fazer um resgate da imagem que vimos lá no início e vamos para o nosso estado desejado, porque quando nós alinhamos o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, nós nos conectamos. E quando nós nos conectamos com os alunos não precisam de nada, de regras, de nada. Eles estão ali prontos, eles só querem estar juntos dentro daquele sentido ali. E aí é muito bonito de ver quando isso acontece dentro de sala, né? E eu tenho certeza de que muitos de vocês passam frequentemente por essa sensação e por essa situação. E isso merece ser validado e ver o que nós estamos conseguindo fazer para chegar nesse momento e aí conversar e passar adiante para os nossos colegas. E aí, ao invés daquela orquestra caótica que vimos lá, nós temos hoje uma orquestra aqui harmoniosa. Vejam que ainda há a influência da hiperconectividade, ainda há faces espantadas e que não estão dentro desta integração, dessa harmonia, mas quando água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós conseguimos dois alunos, conseguimos três alunos, e aos poucos nós trazemos mais um colega, mais um professor, e nós vamos dando passos juntos, e quando vê, nós vamos aumentando o número de processos harmoniosos dentro da sala de aula e dentro da nossa escola. Então fica um desafio. Não é simples, mas é um desafio de que nós podemos dar esse passo de buscar a regulação emocional. Muito bem, estou no meu tempo. Kátia, estou te vendo aí, que bom te enxergar Sim. também. Muito Muito obrigado. obrigada, professor. A Lucinéia também acompanhou a sua fala. Acho que a gente está imobilizado, mas infelizmente no tempo, né? Limite nosso. Lu, Estamos você aqui quer? ó, no tempo aqui.
Não, eu gostaria muito de agradecer, em nome de todos, pela palestra. A gente sai dessa palestra com aquele gostinho de querer mais, de saber mais, de te ouvir mais. Mas muito obrigada, professor Renato. Obrigado eu pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos agora, nós temos uma nova vinheta, porque nós temos mais uma participação importante com a professora Juliana Santos. Aguardem a gente aí, a gente vai para uma vinheta e já volta.